Caríssimos irmãos e irmãs, na primeira leitura de hoje, retirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, nós vemos São Paulo fazendo uma crítica ao povo de Corinto, aos cristãos de Corinto. São Paulo, a comunidade de Corinto, para que vocês saibam, foi a maior comunidade, tirando a de Roma, a maior comunidade cristã fundada por São Paulo. E era uma comunidade muito rica, seja financeiramente, porque era uma cidade portuária, mas era também rica nos dons. É a comunidade mais carismática de São Paulo. Então, uma comunidade a quem Deus concedeu muitas graças. Só que, não obstante tudo isso que Deus havia concedido a esta comunidade, eles não progrediam na fé. Eles não progrediam na espiritualidade. Eles não alavancavam. Eles ficavam sempre ali. Dava um passo para frente, outro para trás, um passo para frente, outro para trás. Não crescia na sua amizade com Deus. Enquanto outras comunidades, São Paulo até mesmo elogia o crescimento da fé. No caso da comunidade de Corinto, que tinha tudo para crescer na fé, não crescia. Então é a reclamação dolorosa de São Paulo. Irmãos, não pude falar-vos como a pessoas espirituais, tive que vos falar como a pessoas carnais, como crianças na vida em Cristo. Isto é, se eu tivesse um diálogo mais espiritual, vocês não iriam compreender que vocês são muito carnais. Carnais aqui, entendam, não é o termo carnal, pode ser aplicado em vários sentidos. Carnal aqui significa imanente, humano, terreno, daqui de baixo. Não é necessariamente pecaminoso, não, mas de teto baixo espiritual. Isto é, São Paulo tem que falar das coisas bem simples, porque se tentasse levá-los se tentasse conceder a eles um alimento mais sólido, eles não conseguiam digerir, mas por culpa própria. Então aqui, meus irmãos, já no início desta leitura, nós somos chamados a fazer uma autoavaliação. E eu? Como é que eu estou? Será que eu também estou como esta comunidade que, por culpa própria, não tenho progredido na minha espiritualidade, não tenho crescido na minha amizade com Deus, não tenho me aprofundado na minha vida espiritual? Pois bem, continua São Paulo. Aí ele diz: pude oferecer-vos somente leite, não alimento sólido, pois ainda não éreis capazes de tomá-lo, visto que ainda sois carnais. Aí você diz: padre, mas eu não sei se esta palavra se aplica a mim. Será mesmo que ela é aplicável a mim? É fácil, meu santo. Você já é santo? Não? Pois é, você é carnal. Se você for um recém-convertido, você tem desculpa. Mas se você tiver já um tempinho de igreja, meu santo, minha santa, se você tiver já um tempinho de igreja, de banco de igreja, é porque você é carnal. Isto é, você não foi generoso, você não tem sido generosa para que a graça de Deus realize aquilo para o qual ela é enviada, a sua santificação, a sua espiritualização, a sua cristificação, que você se torne cada vez mais semelhante a Cristo. Que afinal de contas, quantas comunhões você tem recebido? Você já recebeu? Pronto, se você for um neoconvertido, que nem sequer fez ainda a primeira comunhão, existe podemos, não que um neobatizado não pudesse já viver a santidade, mas
não é alguém que recebeu os sacramentos da iniciação. Mas se você, meu santo, é batizado, se você recebe Jesus na Eucaristia, mais ainda, se você é crismado, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, você não é espiritual por culpa própria e não de Deus. Deus tem concedido a você. E para que é que eu digo isso? Para que a sua autoestima fique lá embaixo? Não! Para que você possa, vendo a sua doença, buscar o remédio. Para que você, vendo o seu estado nanico de espiritualidade, você possa dizer: meu Deus, eu quero ir além. Eu quero dar passos. Me ajuda, Senhor. Me toma pela mão. Ajuda-me a progredir na minha fé, porque o Senhor quer me dar alimento sólido, mas eu vivo apenas apegado ao leitinho, né? Como diz aqui São Paulo, pude oferecer-vos somente o leite. Mas tem um outro sinal ainda, né? Estou dando vários sinais para que você veja se você é carnal, aqui na linguagem de São Paulo, ou se você já é um homem espiritual, uma mulher espiritual. O outro sinal de que, para que você saiba se você é carnal ou se você é espiritual, é o que? Na sua vida, você percebe muito as suas reações diante das dificuldades, diante da humilhação, diante do desprezo, diante do sofrimento. As suas reações são carnais, isto é, humanas, ou as suas reações são espirituais? Quando você é humilhado, quando você não tem a sua vontade satisfeita, quando você é contrariada, qual tem sido normalmente a sua atitude? Uma atitude de ficar enfesada? Isso é carnal, isto é, o homem carnal age assim. Quando é contrariado, ele fica enfesado. Quando as coisas acontecem segundo a sua vontade, ele fica sempre feliz, satisfeito. Mas se você é uma pessoa espiritual, a sua atitude é diferente. Quando você olha para o seu coração, o que ali você encontra? Quando você olha no seu coração as pessoas de difícil relacionamento, você vê o que? Rixas, rivalidades, disputas, intrigas? Ou você vê atitudes de perdão, misericórdia, compaixão e paciência? Na comunidade de Corinto, São Paulo diz: visto que ainda, falando, já que eles são carnais, então as rivalidades e as rixas que aí existem no meio de vós, acaso não mostram que vós sois carnais e que procedeis de acordo com os impulsos naturais? Isto é, naturalmente, contrário aqui a sobrenaturalmente. Naturalmente, quando você é contrariado, você se irrita. Quando você não tem uma vontade satisfeita, você se emburra. Quando vem as dificuldades, você se deprime. Eu não estou falando aqui que seja pecado, estou só falando que essa é uma atitude natural, é uma atitude imanente, é uma atitude aqui de baixo, uma atitude carnal, não é atitude espiritual, de quem vê naquela ocasião, vê naquela situação, uma ocasião para se unir ao sofrimento de Cristo, uma ocasião para se desapegar dos bens deste mundo, uma ocasião para aprender a docilidade e a humildade. Quer dizer, uma atitude espiritual diferente, que mostra o quê? Que você tem progredido na sua vida espiritual. Pois bem, então São Paulo aqui ele apresenta, faz essa crítica, diz que os coríntios são crianças. Eles não cresceram espiritualmente. E nós poderíamos dizer: padre, mas é interessante, né, que São Paulo ele usa o termo criança de uma maneira pejorativa. E Jesus usa o termo criança no sentido positivo, no sentido belo. Se vós não vos tornardes como as crianças, não entrareis no reino dos céus. Mas aqui, quando Jesus usa o termo criança,
ele não aplica no sentido de pueril, imaturo, infantilizado. Jesus não diz que nós devemos ser crianças nesse sentido. Nesse sentido, temos que crescer, temos que ser maduros, crescidos. Jesus, quando diz que devemos ser como crianças, Jesus está ensinando o quê? Que nós devemos ser como as crianças, porque elas tudo esperam de Deus. E em tudo confiam em Deus. Isto é, a criança tudo espera do pai e da mãe, e em tudo confia no pai e na mãe. Então nós precisamos esperar tudo de Deus. Sem mim, nada podeis fazer. Essa consciência de que quando nós olhamos para a nossa imaturidade espiritual, quando nós olhamos para o nosso infantilismo espiritual, para que nós não caiamos na tentação de agora eu vou progredir, eu serei grande, eu serei forte. Não. A atitude é voltar-se para Deus e dizer: faz-me crescer, Senhor. Concede-me a graça de um crescimento espiritual. Eu não consigo, Senhor. O meu coração é tão apegado a essas realidades que eu não consigo por mim mesmo progredir. Mas se o Senhor me conceder a graça, se o Senhor me conceder uma porção ainda maior da vossa graça, porque o Senhor tem me concedido a graça e eu não a tenho aproveitado, concede-me mais, Senhor. Envia-me mais ainda a tua graça, para que vença as resistências na minha alma e eu aprenda a crescer. E eu crie esta sabedoria, eu tenha a sabedoria de quem sabe de uma maneira nova de que depende totalmente de ti. Enquanto, meus irmãos, na vida humana, a maturidade se adquire o quê? Quando você se torna independente do pai e da mãe. De alguma maneira, independente, isto é, você já pode ir e vir sem o auxílio dos seus pais. E você já não se identifica de uma maneira simbiótica com o seu pai e a sua mãe. O seu pai e a sua mãe são o seu pai e sua mãe, e você é você. Isso faz parte da maturidade. Você não está ligado de uma maneira identificada ao seu pai e à sua mãe. Eles são uma outra pessoa. E você precisa aprender a viver por conta própria, caminhar com as próprias pernas, viver a sua própria vida. Na vida espiritual é uma outra coisa. É totalmente diferente. Eu preciso depender, ter consciência, uma consciência cada vez maior da minha dependência de Deus. Eu preciso não querer ter iniciativa própria. Enquanto na vida humana eu preciso ter iniciativa própria, eu não posso apenas agir segundo a vontade do meu pai e da minha mãe. Crê em Deus Pai? Você cresceu, rapaz? Haja por conta própria. Com Deus é totalmente diferente. Eu não posso querer ter iniciativa, mas eu devo querer que Ele haja por meio de mim, de que a vontade dEle prevaleça sobre a minha. Enquanto na vida humana eu preciso estar de pé por mim mesmo, na vida espiritual eu preciso estar apoiado constantemente naquele outro que é Deus. E nunca me esquecer de que sem Ele eu caio. A criatura, diz o catecismo da igreja, a criatura sem um Criador, ela se esvai, ela se acaba. Então essa consciência de que eu sem Deus, eu não sou nada. E eu preciso estar ali constantemente apoiado nele, e dele receber a minha força. Enquanto na vida humana você precisa não sei nem se essa palavra existe, se desidentificar, isto é, não se identificar de uma maneira única, simbiótica com ninguém. Cada um é cada um. Na vida espiritual, você precisa procurar se identificar totalmente com Deus,
ao ponto de você dizer: a minha vontade é a vontade de Deus, a vontade de Deus é a minha, já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Nisto consiste o crescimento espiritual. Enquanto houver uma distância e uma diferença por demais exageradas na minha identificação com Deus, é claro que nós nunca iremos nos despersonalizar, nós não iremos nos diluir em Deus. Mas entendam aqui o que significa essa identificação com Deus, isto é, essa unidade de coração, essa unidade de alma, essa unidade de espírito, essa unidade de querer, que é próprio de quem amadureceu e cresceu espiritualmente. Que hoje, meus santos, nós peçamos a Deus esta graça. Hoje a igreja que faz memória de Santa Teresa de Calcutá, uma santa que se identificou totalmente com a vontade de Deus, mesmo quando ela se mostrou de uma maneira tão dolorosa. Deus queria identificar Teresa de Calcutá com a sua experiência de Cristo abandonado e desprezado. E ela viveu essa total identificação a Cristo. Como é que nós podemos, de alguma maneira, imitá-la? Viver essa nossa identidade com Deus, cada um segundo o propósito de Deus. Seria tão bonito se todos nós saíssemos hoje aqui dessa igreja dizendo: Senhor, eu quero que a Tua vontade prevaleça na minha vida. Senhor, eu quero renunciar à minha vontade e aos meus propósitos. Me ajuda, Senhor, a abraçar a Tua vontade na minha vida. Eu quero crescer espiritualmente. Eu quero ter o Teu coração em mim. Eu quero amar o que Tu amas. Eu quero querer o que Tu queres. Eu quero buscar o que Tu buscas. Eu quero trilhar por onde Tu queres que eu trilhe. E é por isso que eu faço comunhão. E é por isso que eu te recebo na Eucaristia. Porque eu quero me unir de tal maneira a Jesus, de modo que eu e Ele sejamos um. E eu aprenda de uma maneira cada vez maior, de uma maneira cada vez mais profunda, essa minha necessidade de me perder em Cristo, de que a vontade dEle se manifeste cada vez mais através do meu agir, do meu pensar, dos meus afetos, dos meus pensamentos. Nisto, meus irmãos, consiste e se manifesta o nosso crescimento espiritual, mas isso nada tem de romântico, é um processo bem doloroso. Desapegar-se de si, renunciar-se a si mesmo, perder a própria vontade, depender constantemente de Deus e querer que Ele se manifeste cada vez mais através de você, pode ser espiritualmente romântico e poético, mas é existencialmente doloroso. Então, pedir a intercessão dos santos que viveram tão profundamente esta realidade. Pedir a intercessão de São Paulo, que com um coração tão sofrido, chorou a ingratidão e a falta de correspondência dos coríntios. Pedir a intercessão de Nossa Senhora, ela que foi totalmente voltada para Deus e mais do que toda criatura, resplandeceu Deus na sua vida. Que nós abracemos este caminho, que é o caminho de santificação, é o caminho para todos aqueles que querem de verdade seguir a Cristo. Porque Cristo disse: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.